Existe um momento na vida em que descobrimos quem realmente somos para as pessoas que amamos. Aquela noite de quinta-feira parecia comum, com o aroma do jantar ainda pairando no ar e meu filho Renato sentado à mesa que tantas vezes o acolheu durante a infância. O garfo dançava em suas mãos enquanto ele organizava mentalmente as palavras que estavam por vir. Mãe, preciso conversar com você sobre uma coisa importante, disse ele, evitando meu olhar direto. Valentina, minha nora, permanecia em silêncio ao lado dele, mas percebi um sorriso discreto em seus lábios, como se compartilhassem um segredo que eu ainda não conhecia. Fiz que sim com a cabeça, convidando-o a continuar. Durante décadas, aquela mesa presenciou conversas sobre notas escolares, primeiros empregos, namoros e casamento. Pensava conhecer todos os tons de voz do meu filho, mas havia algo diferente naquela noite. Uma segurança que beirava a presunção. No próximo mês, minha esposa, a família dela e eu vamos nos mudar. Para cá, anunciou com a naturalidade de quem comenta sobre o clima. Não era um pedido, não era uma consulta, era uma comunicação, um fato consumado que esperava minha concordância automática. O silêncio se instalou na sala de jantar. Renato aguardava minha reação com a confiança de quem nunca questionou se seria bem-vindo. Valentina finalmente me encarou, e naquele olhar reconheci a expectativa de quem já fazia planos para reorganizar minha própria casa. Sorri. Um sorriso sereno que nasceu do fundo da alma, carregado de uma paz que eu mesma não esperava sentir. Tomei um gole de água, saboreando cada segundo daquele momento que mudaria tudo entre nós. As palavras saíram da minha boca com uma simplicidade desconcertante. Que incômodo! Já vendi a casa, já não é minha. A frase pairou no ar como uma revelação inesperada. Observei as expressões se transformarem diante de mim. A segurança de Renato se desvaneceu instantaneamente, substituída por uma confusão genuína. Valentina piscou várias vezes, como se tentasse processar informações que não faziam sentido em seu planejamento. Naquele instante, compreendi que havia chegado o momento de contar a história que me trouxe até ali. A história de uma mulher que aprendeu a valorizar sua própria voz depois de décadas servindo aos outros. A história de pequenas decisões que culminaram em uma grande transformação silenciosa. Era a hora de revelar como me tornei dona do meu próprio destino. Aquela casa não era apenas tijolos e cimento. Era o reflexo de uma vida inteira dedicada à família. Cada cômodo guardava memórias que eu construí com tanto cuidado quanto carinho. Lembro-me de quando chegamos ali, ainda jovens e cheios de sonhos. Meu marido Eduardo trabalhava no escritório e eu transformava aqueles espaços vazios em um lar verdadeiro. Foram décadas pintando paredes, escolhendo móveis, plantando o jardim que se tornou meu refúgio particular. Cada reforma era decidida em conjunto, cada mudança pensada para acomodar melhor nossa família que crescia. Quando Renato nasceu, adaptei o quarto dos fundos para ser seu berçário, pintando nuvens no teto para que ele sonhasse sempre com céu azul. Eduardo me apoiava em todas as decisões domésticas, mas trabalhava tanto que as responsabilidades do dia a dia recaíam naturalmente sobre mim. Não me incomodava. Encontrava propósito em cada detalhe que tornava nossa casa especial. O jardim floresceu sob meus cuidados, as refeições eram preparadas com amor, e cada cantinho refletia minha personalidade e dedicação. Os primeiros sinais de que algo estava mudando surgiram quando Renato entrou na adolescência. Ele passou a tratar a casa como um hotel, chegando e saindo sem dar satisfações, deixando bagunça por onde passava. Eduardo justificava o comportamento como fase típica da idade, mas eu sentia que estava perdendo conexão com meu próprio filho. Durante a faculdade, Renato aparecia apenas quando precisava de alguma coisa. Dinheiro para gastos extras, comida feita, roupas, lavadas. Eu atendia a tudo prontamente, acreditando que demonstrava amor através do cuidado. Não percebia que estava criando uma dinâmica onde minha presença só tinha valor quando era útil. Quando ele se casou com Valentina, esperava que trouxesse uma nova energia para nossa família. Ela era educada,
mas havia uma frieza em seus cumprimentos que me incomodava. Nas poucas vezes que visitaram juntos, sentia que ela avaliava cada objeto, cada espaço, como se já planejasse mudanças futuras. Eduardo. Partiu há 5 anos, deixando um vazio enorme, mas também uma liberdade inesperada. Pela primeira vez, as decisões sobre a casa eram exclusivamente minhas. Descobri gostos e preferências que havia suprimido durante décadas de concessões familiares. Mudei a decoração, reorganizei os móveis, transformei o escritório em um ateliê de pintura. A casa se tornou verdadeiramente minha naqueles últimos anos de viuvez. Cada manhã era uma oportunidade de redescobrir espaços que conhecia há décadas, mas que agora refletiam quem eu realmente era, não quem os outros esperavam que eu fosse. As visitas de Renato e Valentina se tornaram mais frequentes após a morte de Eduardo, mas percebi que não vinham por saudade ou preocupação comigo. Chegavam sempre com olhares investigativos, comentários sutis sobre o desperdício de espaço em uma casa tão grande para uma pessoa só. Valentina, especialmente, tinha o hábito de caminhar pelos cômodos, fazendo observações que soavam como sugestões disfarçadas. Dona Esperança, a senhora não acha essa casa muito grande para ficar sozinha? Perguntava enquanto media mentalmente as dimensões da sala principal. Deve dar tanto trabalho manter tudo isso em ordem. Seus comentários vinham sempre acompanhados de um sorriso que tentava ser carinhoso, mas que não conseguia esconder intenções menos nobres. Renato complementava as observações da esposa com preocupações aparentemente legítimas sobre minha segurança. Mãe, você já pensou em se mudar para um lugar menor? Mais prático? Seria mais seguro para a senhora e nós ficaríamos mais tranquilos sabendo que está bem cuidada. Durante meses, interpretei essas conversas como cuidado familiar. Respondia educadamente que me sentia bem na minha casa, que tinha rotinas estabelecidas e que o espaço não me incomodava. Pelo contrário, havia encontrado na amplitude da casa um reflexo da liberdade que descobri após enviuvar. A frequência das visitas aumentou, assim como a insistência dos comentários. Começaram a trazer catálogos de apartamentos menores, informações sobre condomínios para pessoas maduras, argumentos econômicos sobre os custos de manutenção. Cada visita se transformava em uma sessão de convencimento disfarçada de preocupação filial. Foi durante uma dessas conversas que notei algo revelador. Valentina não apenas conhecia cada cômodo da casa, mas já havia planejado mentalmente como redistribuir os espaços. Comentava sobre transformar meu ateliê em quarto de hóspedes, sobre a necessidade de uma suíte maior no andar de cima, sobre como o jardim poderia ser mais bem aproveitado com uma área de lazer mais elaborada. Renato nunca discordava das sugestões da esposa. Pelo contrário, complementava com detalhes que revelavam conversas que aconteciam longe dos meus ouvidos. Falavam sobre custos de reforma, sobre a valorização do bairro, sobre oportunidades que não deveriam ser desperdiçadas. Aos poucos, compreendi que minha casa havia se tornado o projeto futuro deles. A gota d'água veio quando encontrei na mesa da sala um papel com anotações da letra de Valentina. Eram medidas dos quartos, listas de móveis que precisariam ser descartados, orçamentos para mudanças estruturais. Não era mais questão de se eu me mudaria, mas quando isso aconteceria para que eles pudessem executar seus planos. Naquela noite, olhei para a casa com outros olhos. Vi cada canto que havia cuidado com carinho, cada detalhe que refletia minha personalidade, cada espaço que me dava paz e propósito. Entendi que precisava tomar uma decisão antes que outros decidissem por mim. A descoberta daquele papel foi como um despertar súbito de um sonho que eu nem percebera estar vivendo. Durante décadas, acostumei-me a colocar as necessidades da família antes das minhas próprias, mas agora enxergava com clareza. Minha casa havia se tornado um prêmio que outros já consideravam conquistado, sem sequer perguntarem minha opinião. Passei noites inteiras caminhando pelos cômodos, revisitando memórias e questionando. Escolhas. Cada objeto me contava uma história diferente agora. A estante que Eduardo e eu montamos juntos no primeiro ano de casamento. O espelho antigo que herdei da minha mãe.
as cortinas que costurei quando descobri estar grávida de Renato. Tudo aquilo fazia parte de quem eu era, não apenas do que eu possuía. Comecei a notar detalhes que havia ignorado durante as visitas recentes. A forma como Valentina se apropriava dos espaços, sentando-se na minha poltrona favorita como se já fosse sua. Como Renato abria gavetas e armários sem pedir permissão, avaliando o que valia a pena manter. Como ambos falavam sobre quando fizermos as mudanças, ao invés de se você permitir as mudanças. A transformação, em minha perspectiva, não aconteceu de forma dramática. Foi um processo gradual de reconexão comigo mesma. Redescobri a mulher que existia antes de ser esposa e mãe, a pessoa que tinha sonhos próprios e opiniões que nem sempre coincidiam com as expectativas familiares. Comecei a tomar pequenas decisões que reafirmavam minha autonomia. Mudei a disposição dos móveis da sala sem consultar ninguém. Pintei o quarto principal com a cor que sempre desejei, mas que Eduardo achava muito ousada. Plantei flores diferentes no jardim, espécies que Renato sempre criticara por darem muito trabalho. Cada mudança pequena fortalecia minha confiança para decisões maiores. Passei a valorizar minha própria companhia, criando rotinas que me proporcionavam satisfação pessoal. As manhãs no jardim se tornaram momentos sagrados. As tardes pintando no ateliê me conectavam com uma criatividade que havia esquecido possuir. Quando Renato ligava para verificar como eu estava, percebia que suas perguntas sempre giravam em torno da manutenção da casa, dos gastos mensais, da minha solidão. Nunca perguntava sobre meus novos hobbies, sobre os livros que estava lendo, sobre as amigas que havia reencontrado no curso de aquarela. Foi durante uma dessas conversas superficiais que tomei a decisão que mudaria tudo. Renato repetia os argumentos de sempre sobre segurança e praticidade, quando me ouvi dizendo: "Filho, eu preciso pensar no que é melhor para mim nesta fase da vida." A frase me surpreendeu, como se tivesse saído de uma parte de mim que permanecera em silêncio por tempo demais. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi profundamente. Acordei com uma clareza mental que não sentia há anos e uma certeza crescente sobre o caminho que deveria seguir. A decisão estava tomada, mas eu precisava agir com discrição e inteligência. Durante semanas, mantive a rotina normal enquanto investigava silenciosamente minhas opções. Não era apenas uma questão de vender a casa. Era sobre reconstruir minha vida de acordo com meus próprios termos, não com as expectativas que outros tinham sobre como uma viúva da minha idade deveria viver. Comecei consultando um advogado para entender completamente meus direitos sobre a propriedade. Eduardo havia deixado tudo em meu nome, então a decisão era inteiramente minha. O alívio que senti ao ouvir isso foi imenso. Durante tantos anos, acostumei-me a tomar decisões em conjunto que quase esqueci como era ter autonomia total sobre escolhas importantes. Procurei discretamente 3 corretores diferentes para avaliar o valor da casa. As avaliações foram surpreendentemente altas. O bairro havia se valorizado consideravelmente, e nossa casa, com seu jardim bem cuidado e reformas recentes, estava entre as propriedades mais desejadas da região. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me verdadeiramente rica, não apenas em dinheiro, mas em possibilidades. Paralelamente, pesquisei opções de moradia que se adequassem ao que eu realmente queria para esta nova fase da vida. Visitei apartamentos em bairros diferentes, sempre nos horários em que sabia que Renato estava trabalhando. Queria tempo para imaginar-me em cada espaço, sem a pressão de explicar minhas escolhas para alguém. Encontrei um apartamento que me apaixonou instantaneamente. Menor que a casa, mas perfeitamente proporcional para uma pessoa. Tinha grandes janelas que proporcionavam luz natural abundante, uma varanda com vista para um parque e proximidade de um centro cultural que oferecia oficinas de arte. Era exatamente o tipo de lugar onde podia imaginar-me florescendo. O corretor me informou que o proprietário estava disposto a negociar um valor justo, especialmente se a transação fosse rápida. Era a oportunidade perfeita. Em uma semana, organizei toda a documentação necessária para vender minha casa e comprar o apartamento. Tudo seria feito simultaneamente, garantindo que eu teria um novo lar antes de deixar o antigo.
Durante esse período, mantive conversas normais com Renato e Valentina, respondendo aos comentários usuais sobre os problemas de viver sozinha em uma casa grande. Eles interpretavam meu silêncio como concordância gradual com suas sugestões. Não faziam ideia de que eu já havia tomado uma decisão completamente diferente da que esperavam. A ironia da situação não passou despercebida. Enquanto eles planejavam como se apropriar do meu espaço, eu planejava como me libertar de expectativas que não me serviam mais. Cada noite, ao caminhar pelos cômodos que em breve deixaria, sentia uma mistura de nostalgia e expectativa. Estava me despedindo de uma fase da vida para abraçar outra completamente nova. A data para a assinatura dos contratos foi marcada para uma sexta-feira. Renato havia me convidado para jantar no domingo seguinte para conversarmos sobre questões importantes. Não podia imaginar que eu também tinha questões importantes para abordar. Os dias que antecederam o jantar passaram em uma velocidade surreal. Finalizei toda a documentação da venda sem que ninguém soubesse, organizei a mudança para o apartamento novo e comecei a separar os pertences que levaria comigo. Era um processo ao mesmo tempo libertador e melancólico, decidindo quais objetos faziam parte da mulher que eu estava me tornando. Algumas peças tinham valor sentimental inquestionável. O álbum de fotografias da família, alguns livros que Eduardo me deu durante o namoro, a louça que herdei da minha avó. Outros objetos, que um dia considerei essenciais, agora pareciam excessivos para o estilo de vida mais simples que desejava adotar. O processo de seleção me ensinou sobre desapego. Não o desapego forçado que outros queriam impor sobre minha vida, mas o desapego consciente de coisas que não me representavam mais. Cada decisão sobre o que levar ou deixar era um exercício de autoconhecimento. Quem era eu sem todos aqueles objetos acumulados durante décadas? Sexta-feira chegou, e a venda da casa foi concluída sem complicações. O comprador era um jovem casal com uma filha pequena, e seus olhos brilhavam da mesma forma que os meus brilharam quando Eduardo e eu compramos aquela casa. Senti uma satisfação profunda, sabendo que novos sonhos seriam construídos entre aquelas paredes. Sábado foi dedicado à mudança. Contratei uma empresa pequena e discreta, explicando que preferia fazer tudo rapidamente e sem alarde. Em algumas horas, meus pertences essenciais estavam organizados no apartamento novo. Era incrível como minha vida cabia perfeitamente em um espaço menor, quando eu realmente escolhia o que era importante. O apartamento parecia me receber de braços abertos. A luz da manhã entrava pelas janelas grandes, iluminando cada canto de forma acolhedora. A varanda tinha vista para árvores que balançavam suavemente com a brisa, criando um espetáculo natural que me hipnotizava. Era paz em forma de moradia. Passei sábado à noite organizando os últimos detalhes, preparando mentalmente as palavras que usaria no jantar de domingo. Não era sobre vingança ou confronto. Era sobre honestidade e autorrespeito. Durante décadas, evitei conversas difíceis para manter a harmonia familiar, mas compreendi que a harmonia verdadeira só existe quando todos os envolvidos se sentem respeitados. Domingo de manhã, acordei no meu novo quarto pela primeira vez. A sensação era estranha e maravilhosa simultaneamente. Preparei café na cozinha compacta, mas perfeitamente funcional, e sentei na varanda para planejar o dia. Em algumas horas, enfrentaria a surpresa e possivelmente a indignação de Renato e Valentina. Não sentia medo ou ansiedade. Sentia uma serenidade que vinha da certeza de ter tomado a decisão certa. Pela primeira vez em muitos anos, estava agindo de acordo com meus próprios desejos, não com as expectativas que outros tinham sobre minha vida. Era um sentimento de liberdade que não experimentava desde a juventude. Às 5 da tarde, dirigi-me para o que um dia foi minha casa, agora propriedade de outras pessoas, para um jantar que mudaria para sempre minha relação com meu filho. Cheguei pontualmente às 6 da tarde, como sempre fiz durante toda a vida. A nova família já havia se mudado, mas eles gentilmente permitiram que eu usasse a casa uma última vez para esse jantar de despedida. Renato e Valentina estavam na sala,
visivelmente relaxados, conversando em tons conspiratórios que cessaram assim que entrei. Preparei o jantar na cozinha que conhecia como a palma da mão, mas que agora pertencia a outras pessoas. Era uma sensação estranha cozinhar naquele espaço pela última vez, temperando os pratos com décadas de memórias. Cada movimento era automático, resultado de anos de prática, mas também carregado de simbolismo. Durante a refeição, Renato e Valentina estavam particularmente animados. Faziam comentários entusiasmados sobre planos futuros, mencionando reformas e mudanças que pretendiam implementar. Falavam como se minha concordância fosse apenas uma formalidade que ainda precisava ser cumprida. Mãe, a gente já conversou com um arquiteto, disse Valentina, mal conseguindo conter a empolgação. Ele tem ideias incríveis para modernizar alguns ambientes. Claro, sempre respeitando a essência da casa que a senhora construiu com tanto carinho. Renato completou. E encontramos alguns apartamentos muito bacana para a senhora dar uma olhada. Tem um especialmente que fica perto do shopping, muito prático para suas necessidades. Escutei pacientemente, observando como eles haviam orquestrado aquela conversa. Cada argumento estava polido, cada justificativa soava razoável quando apresentada isoladamente. Eram mestres em fazer com que sua conveniência parecesse preocupação com meu bem-estar. Quando terminaram de expor seus planos detalhados, o silêncio se instalou na mesa. Era minha vez de falar, e eles aguardavam com a confiança de quem nunca considerou a possibilidade de ouvir um não. A expressão em seus rostos era de expectativa positiva, como se estivessem esperando meu agradecimento por resolverem minha vida. Foi nesse momento que pronunciei as palavras que havia ensaiado mentalmente durante dias. No próximo mês, minha esposa, a família dela e eu vamos nos mudar para cá. Renato havia dito isso como um fato consumado, sem espaço para discussão. Respirei fundo, sorri com a serenidade de quem havia encontrado sua própria voz e respondi: que incômodo! Já vendi a casa, já não é minha. O efeito foi imediato e devastador. Renato deixou o garfo cair no prato, produzindo um ruído metálico que ecoou no silêncio súbito da sala. Valentina abriu a boca, mas nenhum som saiu. Por alguns segundos, pareciam estátuas processando uma informação que não fazia sentido em seu mundo planejado. Era o momento da verdade, e eu estava pronta para ele. Como assim? Vendeu a casa? A voz de Renato saiu mais aguda que o normal, carregada de uma incredulidade que beirava o desespero. Ele se levantou da cadeira bruscamente, como se o movimento físico pudesse de alguma forma mudar a realidade que acabara de ouvir. Valentina permaneceu sentada, mas seu rosto havia perdido toda a cor. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto processava as implicações do que eu acabara de anunciar. Os planos cuidadosamente elaborados, as conversas com arquitetos, os orçamentos de reforma, tudo havia se tornado irrelevante em uma única frase. Mas, mãe, a senhora não pode ter feito isso sem nos consultar, protestou Renato, sua voz oscilando entre indignação e pânico. Essa casa é da família, tem valor sentimental. A senhora não pensou nas consequências? Observei-o caminhando nervosamente pela sala, gesticulando como se tentasse reorganizar fisicamente a situação que havia fugido completamente de seu controle. Era doloroso ver meu filho desesperado, mas também revelador. Perceber que sua angústia não vinha da preocupação comigo, mas da frustração de ter seus planos desfeitos. "Onde a senhora vai morar?" perguntou Valentina, finalmente encontrando sua voz. "A senhora pensou nisso? Pensou em como vai se virar sozinha em um lugar novo?" Suas perguntas soavam genuinamente preocupadas, mas eu percebia a tentativa de me fazer sentir culpada por uma decisão que era exclusivamente minha. Permaneci calma, saboreando mentalmente este momento que havia imaginado tantas vezes. Não era sobre causar sofrimento, mas sobre demonstrar que eu ainda tinha voz ativa em minha própria vida. Durante anos, aceitei passivamente que outros decidissem o que era melhor para mim. Agora era minha vez de escolher. "Já encontrei um apartamento perfeito para esta fase da minha vida", respondi tranquilamente. "Menor, mais prático, exatamente do jeito que vocês sempre sugeriram." A ironia da situação não passou despercebida por nenhum de nós. Renato parou de andar
e me encarou, diretamente. E nós? Onde vamos morar? Já cancelamos o aluguel do apartamento baseados na conversa que tivemos. A família da Valentina já fez mudanças esperando se mudar para cá. Pela primeira vez na conversa, senti uma pontada de compaixão genuína. Compreendi que eles realmente acreditavam que minha casa estava à disposição deles, que minha concordância era apenas uma questão de tempo e persuasão adequada. Haviam feito planos baseados em presunções que nunca foram confirmadas. Filho, disse, suavemente. Em momento algum eu concordei com essa mudança. Vocês assumiram que seria automático, mas nunca me perguntaram diretamente se eu estava disposta a dividir minha casa. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de realizações dolorosas de ambos os lados. Valentina foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz saindo em um tom que revelava mais sobre seu caráter do que anos de convivência superficial haviam mostrado. Dona Esperança, isso é muito egoísta da sua parte. A senhora mora sozinha nesta casa enorme, enquanto nós estamos apertados em um apartamento pequeno. Não é justo. As palavras dela pairaram no ar como uma confissão involuntária. Finalmente, a verdade havia emergido das camadas de preocupação fingida e cuidado familiar. Não era sobre minha segurança ou bem-estar. Era sobre conveniência, sobre apropriar-se de algo que consideravam desperdício em minhas mãos. Renato tentou amenizar o comentário da esposa, mas o estrago estava feito. O que a Valentina quer dizer é que nós poderíamos cuidar melhor da casa, dar o uso adequado que ela merece. A senhora estaria mais confortável em um lugar menor e todos sairiam ganhando. Escutei-os reformularem seus argumentos, tentando recuperar o terreno perdido. Mas agora eu via através das palavras gentis. Durante meses, interpretei suas insistências como amor familiar mal direcionado. Agora, compreendia que eu era vista como um obstáculo entre eles e aquilo que consideravam uma herança antecipada. Eu entendo a frustração de vocês, disse calmamente, mas a casa sempre foi minha e a decisão sobre o que fazer com ela também é minha. Durante meses, vocês insistiram que eu me mudasse para um lugar menor. Agora que fiz exatamente isso, parece que o problema não era eu viver sozinha em uma casa grande. Renato teve a decência de parecer envergonhado, mas Valentina manteve sua postura defensiva. A senhora poderia ter nos avisado. Nós fizemos compromissos baseados numa conversa que a senhora parecia ter aceitado. Era fascinante observar como eles reinterpretavam nossa história. Nas memórias deles, eu havia concordado com algo que na realidade sempre resistia educadamente. Eles ouviram apenas o que queriam ouvir. Interpretaram meu silêncio como consentimento. Em que momento exatamente eu concordei? Perguntei, genuinamente curiosa. Porque me lembro de sempre dizer que me sentia bem na minha casa, que havia encontrado minha rotina, que não via necessidade de mudanças. O silêncio constrangido, que se seguiu, foi mais eloquente que qualquer resposta. Eles sabiam que eu estava certa, mas admitir isso significaria reconhecer que haviam planejado minha vida sem minha participação real. Valentina tentou uma última cartada emocional. E agora? O que vai ser de nós? A família toda está contando com isso. Por um momento, senti o peso familiar da culpa tentando me alcançar. Durante décadas, fui condicionada a colocar as necessidades dos outros antes das minhas. Mas desta vez, algo havia mudado. Profundamente em mim. A mulher que emergiu da viuvez e redescobriu sua independência não estava disposta a sacrificar sua própria felicidade para resolver problemas que outros criaram baseados em presunções. Vocês encontrarão uma solução, respondi com uma firmeza que me surpreendeu. Sempre encontram. O jantar havia terminado, mas ninguém se movia para sair da mesa. Renato e Valentina pareciam presos em um estado de choque, tentando processar uma realidade que não haviam considerado possível. Eu, por minha vez, sentia uma paz interior que não experimentava há muito tempo. Mãe, a senhora não entende, tentou Renato mais uma vez, sua voz agora carregada de um desespero que era ao mesmo tempo comovente e revelador. Não é só questão de moradia, é sobre família, sobre estarmos juntos, sobre cuidarmos uns dos outros. Sorri diante da ironia.
Durante meses, eles falaram sobre me cuidar como se eu fosse incapaz de tomar decisões sobre minha própria vida. Agora, quando demonstrava exatamente o contrário, descobriam repentinamente o valor da proximidade familiar. Filho, se vocês realmente queriam estar perto de mim, poderiam ter procurado uma casa no mesmo bairro, ou pelo menos ter conversado comigo antes de fazer planos que dependiam da minha concordância. Minha voz era gentil, mas firme. Não havia raiva, apenas a clareza de quem finalmente havia encontrado sua própria voz. Valentina fez uma última tentativa de recuperar o controle da situação. Mas a senhora vai ficar sozinha, sem família por perto. E se acontecer alguma coisa? E se a senhora precisar de ajuda? Era interessante como eles agora demonstravam preocupações que nunca manifestaram quando visitavam esporadicamente ou quando passavam meses sem ligar. A solidão que repentinamente os preocupava tanto era a mesma solidão que eu havia aprendido a transformar em liberdade. Valentina, eu vivi toda a minha vida adulta cuidando de outras pessoas. Cuidei do Eduardo quando ele adoeceu, criei o Renato sozinha. Durante muitas fases, porque o pai trabalhava demais, mantive esta casa funcionando como um refúgio para toda a família. Pausei, deixando as palavras se assentarem. Agora é minha vez de cuidar de mim mesma e descobri que sou muito boa nisso. Renato tentou uma abordagem diferente. Mas o que vamos dizer para as pessoas? Para a família da Valentina? Eles já estão esperando. A pergunta revelou ainda mais sobre suas verdadeiras preocupações. Não era sobre mim ou sobre nossa relação. Era sobre explicar para outros que seus planos haviam sido frustrados por uma senhora que eles subestimaram completamente. Vocês podem dizer a verdade, sugeri calmamente, que assumiram algo sem confirmar e que eu escolhi um caminho diferente para a minha vida. Não há nada de errado nisso. O silêncio se prolongou, desta vez carregado de uma aceitação gradual da nova realidade. Observei meu filho e minha nora processando lentamente que a mulher diante deles não era mais a mesma que aceitava passivamente suas sugestões. Levantei-me da mesa com a dignidade de quem havia redescoberto seu próprio valor. O jantar foi delicioso, disse, embora soubéssemos todos que a comida era o menos importante daquela noite. Agora preciso ir para casa. A palavra casa ecoou estranhamente na sala, porque todos sabíamos que eu não estava mais me referindo àquele lugar. 3 semanas se passaram desde aquele jantar memorável, e minha nova rotina no apartamento havia se estabelecido de forma surpreendentemente natural. Cada manhã trazia descobertas sobre essa versão de mim mesma que estava emergindo. Uma mulher que tomava decisões baseadas em seus próprios desejos, não nas expectativas alheias. O apartamento revelou-se ainda mais perfeito do que eu havia imaginado. A luz matinal na varanda criava o ambiente ideal para minha prática de aquarela, hobby que havia desenvolvido intensamente desde a mudança. As tardes no parque próximo me conectavam com uma comunidade de pessoas da minha idade que, como eu, haviam descoberto que a maturidade podia ser uma fase de crescimento, não de limitação. Renato ligou algumas vezes nas primeiras semanas, conversas breves e ligeiramente constrangidas, onde ele testava minha disposição para reconsiderar a situação. Respondia educadamente, mas com firmeza, que estava muito satisfeita com minha nova vida. Gradualmente, as ligações se tornaram menos frequentes e mais naturais, como se ele estivesse lentamente aceitando que sua mãe era mais independente do que imaginara. Valentina não entrou em contato diretamente, mas soube através de Renato que eles conseguiram alugar uma casa no bairro vizinho. Menor que minha antiga casa, mas adequada para suas necessidades reais. Senti-me aliviada sabendo que haviam encontrado uma solução que não dependia de minha condescendência. Durante essas semanas, reencontrei amigas que havia perdido de vista durante os anos mais intensos da maternidade e do casamento. Descobri que muitas haviam passado por jornadas similares de redescoberta pessoal. Não éramos vítimas de abandono familiar ou solidão. Éramos mulheres que haviam aprendido a valorizar nossa própria companhia e escolhas. Iniciei um curso de italiano na universidade local, algo que sempre desejei fazer, mas que adiava para priorizar outras responsabilidades.
As aulas me conectaram com um grupo diverso de pessoas que compartilhavam a mesma sede de aprendizado e crescimento pessoal. Era revigorante descobrir que nunca é tarde para desenvolver novos talentos. O mais surpreendente foi perceber como minha relação com o dinheiro havia mudado. A venda da casa me proporcionou uma segurança financeira que me permitia fazer escolhas baseadas em prazer e realização pessoal, não apenas em necessidade. Comprei materiais de arte de qualidade, investi em viagens que sempre adiara, contribuí para causas que considerava importantes. Uma tarde, enquanto pintava na varanda, recebi uma ligação inesperada. Era o jovem casal que havia comprado minha antiga casa. Queriam agradecer pelos cuidados com que eu havia mantido a propriedade e compartilhar que estavam muito felizes lá. Escutar sobre os planos deles para o jardim e sobre a filha pequena brincando nos mesmos espaços onde Renato cresceu me trouxe uma sensação de continuidade e propósito. Naquela noite, olhei pela janela do meu apartamento e vi meu reflexo sobreposto à vista da cidade iluminada. Era uma imagem que resumia perfeitamente minha nova realidade. Eu, claramente definida, com um mundo inteiro de possibilidades se estendendo ao meu redor. 6 meses depois, recebo Renato e Valentina para almoçar em meu apartamento. É a primeira vez que eles visitam meu novo lar e observo com satisfação discreta como avaliam o espaço com olhos diferentes. Não há mais aquela análise predatória que eu aprendera a reconhecer. É curiosidade respeitosa, talvez até admiração pela forma como organizei minha vida. Mãe, este lugar é realmente bonito, diz Renato, caminhando pela sala compacta, mas acolhedora. Sua voz carrega uma genuinidade que não ouvia há muito tempo. A senhora parece diferente, mais feliz. Valentina examina minhas aquarelas na parede, algumas das quais retratam paisagens que pintei durante viagens recentes. A senhora está pintando muito bem, comenta, e desta vez não há segundas intenções em suas palavras. É um reconhecimento simples de um talento que ela nunca havia notado antes. Preparamos o almoço juntos na cozinha pequena, mas perfeitamente funcional. Interessante como a dinâmica entre nós mudou completamente. Eles não fazem mais sugestões sobre minha vida, não demonstram preocupações exageradas sobre minha capacidade de cuidar de mim mesma. Conversamos como adultos que se respeitam mutuamente. Durante a refeição, Renato compartilha novidades sobre o trabalho e sobre como eles se adaptaram à nova casa. Valentina menciona que também começou um hobby novo, jardinagem, inspirada pelo jardim que eu mantinha na antiga casa. Há uma leveza na conversa que não existia antes, como se todos houvessem parado de representar papéis que não nos serviam. Mãe, eu preciso pedir desculpas, diz Renato repentinamente, colocando o garfo no prato. A gente assumiu muita coisa sem perguntar direito o que a senhora queria. Foi desrespeitoso. Valentina completa. E egoísta. A gente só pensou no que seria conveniente para nós, sem considerar que a senhora tinha seus próprios planos e desejos. Aceito as desculpas com gratidão, mas explico que não. Guardo ressentimentos. Aquela experiência me ensinou sobre a importância de defender minhas próprias necessidades, uma lição valiosa que talvez não teria aprendido de outra forma. Após o almoço, mostramos-lhes minha rotina, o parque onde caminho todas as manhãs, o centro cultural onde faço aulas, a biblioteca onde participo de um clube de leitura. Eles observam com interesse genuíno, fazendo perguntas sobre meus novos amigos e atividades. Quando se preparam para partir, Valentina me abraça de forma diferente. É um abraço de igual para igual, não de nora condescendente para a sogra que precisa de cuidados. A gente adoraria que a senhora viesse jantar na nossa casa na próxima semana, convida. Aceito o convite, sabendo que será uma visita de alguém que escolhe estar lá, não de alguém que se sente obrigada. A diferença é sutil, mas fundamental. Sozinha novamente, reflito sobre a jornada que me trouxe até aqui. Descobri que o amor verdadeiro, inclusive o amor familiar, floresce melhor quando existe respeito mútuo. Aprendi que cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas responsabilidade. Compreendi que nunca é tarde demais para redefinir quem somos e como queremos viver. A casa que vendi era apenas tijolo e cimento.
O lar que construí agora existe onde quer que eu esteja, porque finalmente aprendi a habitar minha própria vida com dignidade e alegria.